Irmãos, nesse momento nós vamos ler a palavra do Senhor para a nossa meditação. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 45. Marcos capítulo 6, versículo 45, diz assim a palavra do Senhor: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Vamos orar mais uma vez e pedir que Deus, através da sua palavra, venha falar aos nossos corações. Senhor, aqui estamos nós mais uma vez, sedentos por ouvir a tua voz. Portanto, Pai, nós pedimos a iluminação do teu Espírito Santo, para que possamos compreender esse texto e as verdades, Pai, que tu queres nos ensinar nesta noite, para edificar a nossa alma, para alimentar a nossa fé. Nós pedimos, meu Deus, que o teu Espírito Santo abra o nosso coração, que a tua palavra seja plantada em nós e que ela produza frutos. Ó Deus bendito, é em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, quando Jesus começou o seu ministério na Galileia, as pessoas ficaram maravilhadas, ficaram admiradas com a autoridade que ele tinha para ensinar e expulsar os demônios. Logo a sua fama correu por toda a circunvizinhança da Galileia. Com isso começaram a perguntar: quem é este homem? Várias teorias foram levantadas. Quando Jesus estava a caminho de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que sou eu? E os discípulos responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, e ainda outros dizem que tu és um dos profetas. Meus irmãos, todas essas respostas falharam em demonstrar a verdadeira identidade de Jesus. Claro que Jesus também é profeta, porque ele transmite a verdade de Deus aos homens, mas ele é um profeta de uma outra categoria. Ele é um profeta infinitamente superior a qualquer profeta no Antigo Testamento. E por causa, meus irmãos, dessas visões equivocadas a respeito da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos entender que a nossa maior necessidade é conhecer Jesus como Ele realmente é. E Jesus se revela nessa tempestade. Por isso eu convido você a olhar para esse texto
a fim de perceber, de entender como Jesus se revela neste acontecimento. Mas antes, irmãos, nós precisamos notar que o texto que lemos vem a seguir a primeira multiplicação dos pães e peixes, onde Jesus alimenta milhares de pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. E depois desse milagre da multiplicação, Jesus envia os seus discípulos para o mar, em direção a Betsaida, despede a multidão e sobe para o monte a fim de orar. Agora vamos olhar para esse texto, irmãos, que nós lemos, porque nele nós podemos encontrar algumas verdades a respeito da verdadeira identidade de Jesus, a respeito de quem Jesus realmente é. A primeira verdade a respeito de Jesus que nós encontramos aqui é que Jesus é diferente de qualquer pessoa que já existiu. Jesus é diferente de qualquer pessoa que já viveu. Por que nós podemos afirmar essa verdade? Primeiro, por causa daquilo que Jesus pode ver. O versículo 47 diz: ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Antes de avançar a história, Marcos apresenta o cenário. O sol estava se pondo, os discípulos estavam no mar e Jesus estava no monte orando. O versículo 48 diz: e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Os discípulos estavam em dificuldade porque o vento soprava contra eles. Era difícil remar, era difícil navegar, eles estavam fisicamente exaustos, eles estavam emocionalmente atormentados, eles estavam espiritualmente desencorajados. E aí, meus irmãos, em algum momento, Jesus olhou e viu os discípulos no mar agitado, lutando para seguir viagem. Se olhar, atravessa a escuridão da noite e repousa sobre aqueles discípulos que estão sendo lançados de um lado para o outro por causa da fúria do vento. Como isso é possível, irmãos? Porque Jesus conseguiu enxergar através da escuridão. Porque Jesus é totalmente diferente de qualquer pessoa que já existiu. Provérbios capítulo 16, versículo 3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Jesus é diferente por causa daquilo que ele pode ver. Jesus pode ver o que ninguém mais pode ver, porque ele vê, irmãos, todas as coisas. Enquanto uma casa estava pegando fogo, um pai desceu depressa a escada, levando a esposa e filhos para fora. O filho mais novo permaneceu no quarto, porque as chamas não permitiam que ele escapasse. De pé embaixo da janela, o pai pediu que ele pulasse. Eu não posso, gritou o menino. Você deve, respondeu o pai. Mas pai, eu não posso ver através da fumaça. Não se preocupe, meu filho, disse o pai, apenas pule. Você não pode me ver, mas eu posso ver você. Meus irmãos, os discípulos não podiam
ver Jesus, mas Jesus podia vê-los. Jesus pode ver quando você está lutando. Jesus pode ver. Você não foi esquecido, você não foi abandonado por Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Meus irmãos, frequentemente nós enfrentamos ventos contrários. Travamos uma luta desesperada contra os nossos próprios desejos, contra as nossas tristezas, contra as nossas tentações, contra o nosso pecado, contra as nossas decisões. E aí nós ficamos fisicamente cansados, nós ficamos emocionalmente abalados, nós ficamos espiritualmente desencorajados. Porém, devemos lembrar sempre, meus irmãos, que Jesus está nos vendo, que Ele está nos observando. Nós não estamos e jamais estaremos fora do alcance do seu olhar. Jesus é diferente de qualquer pessoa que já viveu. Não somente por causa daquilo que ele pode ver, mas também por causa daquilo que ele pode fazer. O que Jesus fez quando viu os discípulos lutando no mar, o versículo 48 responde: por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar. Na 4ª vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 da manhã. Nesse horário, Jesus foi ao encontro dos seus discípulos. A questão aqui, irmãos, não é quando Jesus foi ao encontro dos discípulos, mas como ele foi ao encontro dos discípulos. E ele foi andando sobre as águas. Essa é uma revelação poderosa, uma revelação grandiosa do poder de Jesus. Meus irmãos, Jesus é capaz de andar sobre as águas. Ele é capaz de vir ao nosso encontro quando nós estamos enfrentando dificuldades. Ele é capaz de vir até nós nas horas mais escuras da vida. É por isso que nós não devemos nos preocupar. É por isso que nós não devemos duvidar. É por isso que nós não devemos temer. Nada pode impedir Jesus de vir até nós. Nada pode impedir Ele de vir em nosso socorro. O comentarista William Hendrickson diz que a compaixão de Jesus é tão graciosa e sua afeição tão paternal, que nenhuma escuridão, tempestade ou fortes ondas podem mantê-lo longe daqueles que ele ama. Quando eles precisam dele, Jesus quer estar com ele. Jesus é diferente de qualquer pessoa que já viveu, por causa daquilo que ele pode ver e por causa daquilo que ele pode fazer. Essa é a primeira verdade que nós encontramos nesse texto. A segunda verdade, irmãos, que nós encontramos aqui é que Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus é o Filho do Deus vivo. E Marcos escreveu o seu Evangelho para provar isso. Porque o Evangelho de Marcos começa dizendo: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, quando Marcos seleciona um evento como esse, é porque ele está
querendo mostrar que Jesus é o Filho de Deus, como ele pretende em todo o seu Evangelho. Por que nós podemos dizer isso? Que Jesus é o Filho do Deus vivo, primeiro por causa da sua palavra. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, eles ficaram apavorados, pensando que era um fantasma. Os discípulos acreditavam em fantasma. O versículo 47, ou melhor, 48 diz: eles, porém, vendo-os andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Então Jesus diz no versículo 50: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus, irmãos, fez essas declarações para acalmar o coração ansioso, para acalmar o coração temeroso, para acalmar o coração angustiado dos discípulos. Porém, essas declarações de Jesus não são, irmãos, quaisquer declarações. Veja que quando Jesus diz, tende bom ânimo, ele também diz, sou eu. Literalmente, Jesus diz, eu sou. Foi assim que Deus se apresentou a Moisés, quando veio libertar Israel do Egito. Capítulo 3 de Êxodo, eu sou. Portanto, quando Jesus diz, sou eu, ou eu sou, ele está se revelando como Filho de Deus, e portanto, como o próprio Deus. Meus irmãos, aquele que diz, tende bom ânimo, sou eu, não temais, não é outro senão o Filho do Deus vivo. Há autoridade em sua palavra. Quando você estiver ansioso, quando você estiver com medo, quando você estiver atormentado por vendavais de problemas, ouça Jesus dizer, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Jesus diz isso porque Ele pode lidar com o que você está passando. Sou eu, não temais. Portanto, irmãos, olhem para Ele, esperem por Ele, Ele virá até você. Ele é o Filho do Deus vivo. Como podemos saber disso? Por causa da sua palavra e também por causa da sua presença. Versículo 51, e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Quando Jesus, irmãos, entrou no barco, outro milagre aconteceu. O vento parou. Em Marcos capítulo 4, versículo 39, naquela tempestade ali que Jesus estava com os discípulos no barco, Jesus acalma a tempestade, declarando, acalma-te. Jesus fala para os ventos, Jesus fala àquela tempestade, acalma-te, emudece. Mas aqui ele acalma a tempestade sem dizer uma palavra. Jesus acalma essa tempestade com a sua presença. Sua presença acalma a tempestade. Meus irmãos, é melhor estar em uma tempestade com Jesus do que em águas calmas sem Ele. A presença de Jesus
faz a diferença. A presença de Jesus acalma a tempestade da nossa alma. É por isso que quando nossas almas estiverem aflitas, nós precisamos clamar pela presença de Jesus. Não há, meus irmãos, vida sem lutas, mesmo que nós estejamos fazendo a vontade de Jesus, mesmo que nós estejamos obedecendo ordens de Jesus, como os discípulos estavam. Eles estavam no centro da vontade de Deus. Foi Jesus que os colocou no barco, foi Jesus que os enviou a atravessar o mar, mas ainda assim, eles enfrentaram problemas. Eles irão, independente de estarmos fazendo a vontade de Deus ou não. O que faz a diferença em nossas vidas é a presença bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. É a sua presença no barco das nossas aflições. Nele sim, meus irmãos, nós podemos confiar. O comentarista William Barclay escreveu o seguinte: quando Cristo está presente, a tempestade se aquieta, o tumulto se converte em paz, o impossível se torna possível, o insuportável se torna suportável. Andar com Cristo é também para nós a conquista da tempestade. A presença dele faz toda a diferença. Ele é o Filho do Deus vivo. Como podemos saber disso? Por causa da sua palavra, por causa da sua presença e também por causa da sua natureza. Os versículos 51 dizem o seguinte, a respeito dos discípulos, depois que Jesus acalmou a tempestade: ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Quando viram Jesus andar sobre o mar e aquietar o vento, os discípulos ficaram atônitos. Por quê? Marcos responde: porque não compreenderam o milagre dos pães. O que eles não compreenderam, irmãos, a respeito desse milagre? Eles não compreenderam que aquele que estava realizando o milagre era o Filho de Deus, Deus encarnado. Eles olharam apenas para o milagre, mas deixaram de ver além do milagre, deixaram de olhar para aquele que fez o milagre, deixaram de compreender que aquele que alimentou aquela multidão com 5 pães e 2 peixes era o Filho do Deus vivo, o próprio Deus. Eles não compreenderam. Quem mais podia, ou quem mais poderia realizar um milagre tão grande? Alimentar milhares de pessoas com 5 pães e 2 peixes. Quem mais poderia fazer isso? Eles não compreenderam. Mas não somente por isso, porque o coração deles estava endurecidos. Ou melhor, os seus corações estavam endurecidos. Meus irmãos, quando as pessoas não conseguem compreender, quando elas não conseguem perceber a verdadeira identidade de Jesus, é porque os seus corações estão endurecidos. Nossa maior necessidade, meus irmãos, é compreender, é ver Jesus como Ele realmente é. Essa é a nossa maior necessidade.
Ele é diferente de qualquer pessoa que já existiu. E Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. O que nós devemos fazer diante disso? O que nós devemos fazer diante de uma revelação tão gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo? Nós devemos, meus irmãos, adorá-lo. Devemos adorá-lo. Mateus narrou este mesmo episódio no capítulo 14. E ele diz no versículo 33, que depois que Jesus realizou o milagre, os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Essa deve ser a nossa mesma postura de adoração. Deve ser a nossa mesma atitude diante de quem Jesus é. Adoração. Essa, irmãos, é a nossa mais adequada resposta diante daquilo que Jesus se revela de si mesmo. Devemos adorá-lo. Nós fomos criados para adorar a Deus. Fomos criados com esse objetivo, adorar a Deus, e Jesus é Deus. Portanto, nós devemos adorá-lo por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele pode fazer por nós, pela sua igreja. Amém? Vamos nesse momento orar ao Senhor. Queria que nós orássemos pelos nossos irmãos, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão viajando, por aqueles que não podem, por um tempo, estarem conosco aqui. Vamos orar pelos nossos irmãos e vamos orar também pelas nossas famílias. Pai Santo, neste momento nós queremos Te agradecer pela Tua palavra. Pedimos, Pai, que o Senhor coloque uma profunda convicção dessas verdades em nosso coração, que elas possam moldar, direcionar as nossas vidas, que a semente, Pai, permaneça plantada em nós, e naqueles que ouvirem a palavra do Senhor. Agora nós colocamos os nossos irmãos na Tua presença, aqueles que não podem, Pai, estar conosco aqui, que o Senhor possa estar visitando os Teus filhos, que o Senhor possa estar curando aqueles que estão enfermos, que o Senhor, meu Deus, possa estar manifestando a Tua presença consoladora na vida deles, que o Senhor, meu Deus, neste momento, esteja visitando cada servo Teu, animando, que o Senhor esteja, Pai, levando os Teus filhos a depositarem a sua confiança totalmente no Senhor. Abençoe também as nossas famílias, que o Senhor possa converter aqueles que ainda não Te conhecem, que o Senhor possa edificar o coração daqueles que já receberam a Ti como Salvador de suas vidas. Colocamos também, Pai, essa semana em Tua presença, pedimos a Tua misericórdia, pedimos a Tua graça, pedimos a Tua proteção, pedimos o Teu cuidado contra, Pai, essa pandemia, contra este vírus, que o Senhor venha nos proteger. Em nome de Jesus, leva-nos agora em paz para as nossas casas. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém.